Você já teve a curiosidade de saber em que nível está na corrida? Será que você ainda é iniciante? Já pode ser considerada uma corredora experiente? Está acima da média? Ou talvez esteja muito mais perto da elite do que imagina? Hoje eu vou te mostrar uma escala que desenvolvi para ajudar corredoras a entenderem onde o seu desempenho atual se encaixa. Mas quero fazer um esclarecimento antes de começarmos. Essa não é uma classificação oficial. Também não é uma tentativa de dizer quem é melhor ou pior. Ela é só uma ferramenta de orientação, construída a partir da minha experiência de décadas treinando corredoras, das referências do atletismo e da observação dos diferentes níveis de desempenho na prova dos 10 km. Portanto, não quero dizer se corre bem ou se corre mal. Quero oferecer um mapa para que você descubra onde está hoje e perceba o quanto ainda pode evoluir. A escala serve para uma coisa muito simples: ajudar você a entender onde está hoje e visualizar os próximos degraus da sua evolução. Isso não torna a tabela perfeita, mas a torna útil para que qualquer corredora consiga se localizar dentro de uma escala geral de desempenho. Também preciso explicar mais uma coisa. Essa é uma escala geral, então ela não considera as categorias por idade. Aquelas divisões de 5 em 5 anos utilizadas no mundo todo nas competições Master e também nas corridas de rua. Depois dos 35 anos, essas categorias se tornam extremamente importantes para classificar os atletas e garantir as condições de igualdade. Mas se eu incorporasse todas elas, precisaríamos criar uma tabela diferente para cada faixa etária e perderíamos justamente aquilo que torna essa escala útil: uma visão simples e geral da evolução na corrida. Portanto, aqui estamos comparando desempenhos absolutos nos 10 km, independentemente da idade, e isso certamente gera distorções do tipo: uma corredora de 50 ou 60 anos compete dentro daquela realidade fisiológica. Outro exemplo: enquanto a maioria das iniciantes alcança a faixa de desempenho da corredora regular após um tempo médio de treinamento, indicado na coluna posicionamento, isso não acontece da mesma forma para todas. Algumas evoluem mais rapidamente e atingem esse nível antes do tempo estimado. Outras precisam de um período maior. Isso acontece porque a velocidade de adaptação depende de fatores como histórico esportivo, genética, idade, rotina, recuperação e da própria qualidade do treinamento. Por isso, encare essa tabela como um mapa e não como uma sentença. Ela mostra uma direção, mas cada corredora percorre esse caminho no seu próprio ritmo. Muitas pessoas olham apenas para quem está acima delas. Uma corredora faz 55 minutos, olha para quem corre em 40 e pensa: nunca vou chegar lá. Mas acontece uma coisa curiosa: a corredora de 40 minutos olha para quem faz 35, a de 35 para quem faz 31, a de 31 olha para quem disputa os campeonatos mundiais com ótimas chances. Ou seja, na corrida praticamente todo mundo tem alguém acima. E isso muda completamente a comparação, porque ela deixa de ser uma disputa e passa a ser uma referência. A diferença entre os níveis não cresce de maneira linear. No começo, melhorar 4 minutos pode acontecer em poucos meses, e depois, para ganhar apenas 1 minuto, às vezes são necessários anos. Isso mostra como cada degrau fica mais estreito conforme você sobe. E isso explica por que atletas de elite comemoram melhoras de poucos segundos para uma trabalhosa e extensa temporada de treinos e competições. Então, vamos aos níveis. O primeiro degrau não representa a falta de capacidade, representa apenas o começo. Toda corredora de elite passou exatamente por aqui, em tempos diferentes, proporcionais ao seu talento e sua história, mas passou. Não existe demérito nenhum em estar nesse nível, pelo contrário, é daqui que toda a jornada começa. Talvez seja justamente aqui que você descubra a primeira grande verdade da corrida: evoluir dá trabalho. Não é um caminho fácil, mas se fosse, talvez não tivesse a mesma graça, não é mesmo? Cada minuto que você consegue tirar do seu tempo daqui para frente será uma conquista construída por você. A corredora regular já rompeu a principal barreira, venceu o sedentarismo.
Talvez essa tenha sido a maior conquista até aqui. Mais difícil do que correr rápido foi sair do sofá, enfrentar as primeiras dores, o cansaço inicial e transformar a corrida em uma possibilidade real na sua vida. Treinar com alguma frequência. A corrida já deixou de ser um evento isolado. Você começa a encaixar alguns treinos na semana e começa a entender que a evolução depende muito mais da regularidade do que de um único treino espetacular. Começa a criar rotina. Os horários de treino passam a fazer parte da sua agenda. Nem sempre é fácil conciliar trabalho, família e outras responsabilidades, mas você já percebeu que a corrida precisa ter um espaço reservado na sua semana. O corpo ainda está aprendendo, seu organismo continua construindo adaptações importantes. Músculos, tendões, articulações e o sistema cardiovascular ainda estão descobrindo como responder às exigências da corrida de forma cada vez mais eficiente, mas já responde aos estímulos. A boa notícia é que os primeiros resultados começam a aparecer. Você percebe que consegue correr um pouco mais, respirar melhor, recuperar mais rápido e completar distâncias que há poucos meses pareciam impossíveis. É justamente nessa fase que muitas corredoras descobrem algo importante. A corrida deixa de ser apenas um desafio e começa a fazer parte da identidade. E quando isso acontece, o primeiro passo costuma surgir naturalmente. Agora existe algo novo, a continuidade. Você não corre apenas quando dá vontade. A corrida já faz parte da sua rotina. Mesmo com semanas difíceis, você encontra uma forma de manter o processo. A maior diferença desse nível não é correr mais rápido, mas correr por mais tempo ao longo dos meses. Você já entende que evolução não acontece em um treino isolado. Ela nasce da repetição consistente de bons treinos. Essa regularidade começa a construir uma base sólida para tudo que virá pela frente. Quando começa a perceber a evolução, os resultados deixam de aparecer apenas na sensação. Você percebe que consegue correr distâncias maiores com mais conforto, sustentar ritmos melhores e recuperar-se com mais facilidade entre os treinos. A evolução passa a ser visível, não apenas desejada. Quando entende melhor o corpo, você já começa a reconhecer quando está realmente cansada e quando é apenas falta de vontade. Aprende a diferenciar um treino leve de um treino forte e passa a respeitar melhor o propósito de cada sessão. Essa consciência reduz erros, melhora as decisões durante os treinos e prepara você para evoluções ainda maiores. Esse nível já chama atenção. Normalmente encontramos aqui pessoas que treinam há alguns anos. Existe dedicação. Chegar até aqui dificilmente acontece por acaso. É o resultado de meses e muitas vezes anos de treinos consistentes, disciplina e disposição para continuar evoluindo, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Nessa fase, a corredora normalmente já entende que evoluir não depende apenas de correr mais. Ela passa a valorizar um planejamento melhor, respeita os períodos de recuperação e começa a enxergar o treinamento como um processo de longo prazo. E, frequentemente, começam a aparecer as características fisiológicas que favorecem o desempenho. Mas atenção, isso não significa que quem está abaixo nunca chegará aqui. Significa apenas que, conforme o nível sobe, treinamento e características individuais passam a caminhar juntos. A partir desse ponto, o treinamento continua sendo fundamental, mas fatores como genética, economia de corrida, capacidade aeróbica e facilidade de adaptação passam a exercer a influência cada vez maior no desempenho. Aqui começa outra conversa. Agora você deixa de competir apenas contra você. Começa a aparecer nas classificações, recebe elogios, passa a servir de referência para outras corredoras. Em muitas assessorias, essas corredoras já são vistas como as atletas de maior desempenho. O alto desempenho amador é um degrau dos mais interessantes, porque representa a fronteira. Você ainda é amadora, mas começa a olhar para o alto rendimento. Algumas atletas daqui conseguem fazer essa transição. Outras simplesmente gostam de permanecer nesse excelente nível e ambas as escolhas são legítimas. Na elite regional, a realidade muda completamente. Treinamento praticamente diário, grande comprometimento, planejamento,
e a vida organizada em torno do esporte. Aqui entramos em um universo diferente. Não basta treinar muito, é preciso reunir talento, anos de trabalho, boa orientação e enorme capacidade de adaptação. Pouquíssimas corredoras chegam aqui. É o nível necessário para disputar praticamente qualquer grande competição internacional. Aqui já estamos falando das melhores corredoras do planeta, atletas capazes de disputarem medalhas olímpicas e mundiais. Esse é um universo completamente diferente da realidade da imensa maioria das corredoras. Talvez o maior erro seja imaginar que essa escada serve para separar pessoas. Na realidade, ela serve para orientar, para ajudar você a entender onde está e principalmente qual pode ser o próximo passo. Você poderia olhar para essa montanha dos níveis e perguntar em qual degrau eu quero chegar, mas eu faria outra pergunta: em qual degrau eu quero permanecer treinando com saúde e prazer? Porque nem todo mundo deseja ou pode chegar à elite. E está tudo bem. Há pessoas que correm para competir, outras para viver melhor, outras pela saúde, outras pela convivência ou pelo desafio pessoal. E o nível de desempenho não determina o valor que a corrida tem para cada uma delas. Hoje você pode estar em qualquer um desses degraus, isso não define quem você é. Define apenas onde o seu desempenho está nesse momento, porque a corrida é movimento. E quem continua treinando, aprendendo e evoluindo, dificilmente permanece no mesmo lugar para sempre. Então, depois de assistir a esse vídeo, eu espero que você faça apenas uma coisa: descubra onde você está hoje. Mas, mais importante do que isso, pense em qual é o próximo degrau que faz sentido para você. E se esse vídeo fez sentido para você, corre e deixa o seu like nele. Depois corre de novo e se inscreve no canal. E bons treinos! E para os homens que acompanharam esse vídeo até aqui, aguardem. Em breve farei essa mesma análise para o público masculino. Tenho certeza de que vocês também vão querer descobrir em qual degrau estão hoje e qual pode ser o próximo na sua evolução.